Olá, olá, meus amores, eu me chamo Yasmin França, sou a criadora da Cristálias, um centro de atendimentos mágicos, onde lá a gente trabalha as questões da vida, olha pro caminho que nós estamos seguindo, o que a gente deixou para trás, qual é o nosso momento atual, através de ferramentas mágicas, tarô, baralho cigano, dados, cristais e várias outras ferramentas que estão disponíveis. Então, caso você queira conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu vou amar te ter lá, vou amar dividir com você essas ferramentas e essas oportunidades também da gente trocar a história. Então é só entrar no link aqui embaixo, vão ter os atendimentos, os cristais que estão à venda e todo esse mundo da Cristálias. Bom, hoje eu vim compartilhar um pouco com vocês de como foi esse processo de entrar para esse mundo mais místico, dessa visão também voltada para a bruxaria, que é às vezes dá uns tropeços assim de vez em quando, porque muitas pessoas têm muitas visões negativas quanto à bruxaria. Então, para que a gente possa iniciar melhor essa conversa, é importante a gente entender que a bruxaria, ela leva você de volta à conexão com a natureza, entendendo que a gente não está solto aqui e que tudo que está ao nosso redor tem uma representatividade e compõe a nossa vida de uma forma muito ativa. Então, assim como a minha intuição compõe a minha vida e me dá ferramentas, as plantas também fazem isso, os animais também fazem isso, as pedras também fazem isso, enfim, o movimento dos planetas, tudo está muito interligado e tudo somos nós. Então, trabalhar com a bruxaria é muito estar em conexão com essa natureza que a gente perde o alcance no dia a dia, com tanta correria, com tantas demandas em cima da gente para que a gente cumpra. E a gente acaba esquecendo desse lugar tão vital e tão importante que é a natureza e que pode estar presente na nossa vida para transformar. Mas, como eu falei, não é um caminho muito simples. Todas as vezes que eu me vi ali espelhada na bruxaria, vendo que era esse o caminho que estava acontecendo para mim, eu não vou mentir, eu entrei em pânico, muito mais pela visão dos outros do que pelo que de fato estava acontecendo na minha vida. Porque na minha vida, sem dúvidas, ela trouxe muita transformação positiva, tanto para mim quanto para os meus familiares. Ela trouxe ferramentas de cura, ela me ajudou no processo de eu me entender, de eu me ver, de eu conseguir lidar comigo e de eu conseguir lidar com os outros de uma forma mais justa, mais empática. Mas não foi fácil e não deixa de ser, né, ter as suas complicações justamente por essa visão que as pessoas têm muito negativa pelo nome bruxa e bruxaria, né? E que são grandes equívocos, mas eu não quero entrar nesse mérito aqui nesse vídeo. Eu quero falar mais sobre o que está por trás disso, nesse sentido de como a gente pode sentir esse processo. E para mim foi muito mágico, porque eu pude ter contato com os gnomos, com as fadas, com as salamandras, enfim, né, com todo esse mundo místico, com as sereias e até mesmo achar que eu estava enlouquecendo, né? Eu costumo contar muito essa historinha, que ela é rápida, mas enfim, foi bom, fez uma parte interessante desse contexto. Logo quando eu comecei esse processo dos cristais chegarem muito, dos trabalhos começarem a acontecer, e não era uma coisa que eu tinha planejado na minha vida. Um dia eu vou trabalhar com magia, com bruxaria, com atendimentos de cartomancia, com oráculo. Não, nunca pensei, até porque eu vinha de outras diretrizes que falavam sobre dinheiro e magia serem coisas completamente separadas. E quando isso começou a acontecer e eu comecei a perceber que tudo ao meu redor se relacionava e estava extremamente alinhado, eu comecei a achar que eu estava enlouquecendo.
E aí eu lembro um dia que eu saí, eu tava num turbilhão de, nossa, não é possível, e com quem que eu vou dividir isso? E aí eu peguei a bicicleta para ir pra praia, para dar uma espairecida. E quando eu entrei no elevador com a bicicleta, eu pensei, nossa, eu devo ter perdido um parafuso. E aí eu, sem brincadeira, eu tenho esse parafuso até hoje. Tinha um parafuso no chão. E aí eu comecei a rir, falando, eu enlouqueci. E aí quando eu cheguei na praia, ainda ali, pedalando e tentando, não é possível, não é possível, não é possível, eu devo ter entrado no mundo de Alice. E aí, quanto de probabilidade existe de você encontrar o chapeleiro maluco na praia? Eu encontrei. E a minha sorte foi justamente que na época eu fazia, né, terapia, e a minha terapeuta falou, Yasmin, calma, você não tá maluca. Porque eu pensei, gente, minha sanidade sumiu, né? E sempre é muito assim, é muito alinhado. As coisas dialogam com você, cada animalzinho, cada serzinho que se conecta na sua vida, que chega na sua vida, tá te dizendo alguma coisa. Então, o caminho da bruxaria é muito esse caminho de você olhar para a natureza como um oráculo, de você não somente olhar para a natureza como um oráculo, mas saber se relacionar com tudo ao seu redor como parte sua, que está falando sobre você o tempo inteiro. Então, um chá que eu bebo e a borra do jeito que fica vai falar sobre algo. Ou esses dias eu estava fazendo pães de pão bisnaguinha na chapa, e aí eu fiz 6 e vieram leituras, assim, com desenhos. Eu falei, gente, bisnagomancia. Então tudo começa a se relacionar com você, pelo menos comigo é assim. Me fazendo entender de que eu não tô sozinha sabe, no planeta. Eu tô conectada a tudo o tempo inteiro, e tudo tá vindo dialogar comigo, assim como eu estou indo dialogar com algo ou com alguém. Então, quando a gente começa a entender isso a partir dessa visão de que nós estamos todos somos um, digamos assim, né? A gente começa a ter muitas mudanças de comportamento. E no meu caso, eu fiz, quando eu comecei a trabalhar com os elementais, eu comecei a ter muita cautela por saber que eu estava lidando também com seres que muitas vezes estão invisíveis, né, para o nosso mundo, e que eu precisava ter muito respeito e muito cuidado. E a forma como eu podia também firmando esse contrato com eles era justamente parando de mentir, porque por entender que no mundo dos elementais tudo é vibração e tudo é possível, eu precisava entender a minha responsabilidade naquilo que eu estava fazendo crescer e o que eu queria que diminuísse. Então eu comecei a fazer o exercício de não mentir em absolutamente hipótese alguma, né? Tô mal, tô legal, gostei, não gostei, não gostei. Então, foi um mundo que começou também a me trazer novas perspectivas do meu mundo, daquele lugar pelo qual eu também tinha tido acesso até então, né, das percepções. E para minha criança foi maravilhoso, porque imagina você poder viver um mundo mágico um mundo encantado sendo adulto. E eu lembro que esse era um dos maiores questionamentos da minha criança, inclusive, de será que eu vou virar uma adulta que não consegue sorrir, né? Porque eu observava isso nos adultos ao meu redor. Então, poder acordar e ver que as coisas encantadas estavam acontecendo me fizeram querer estar mais na vida, coisa que por muito tempo eu não quis. Então, a bruxaria, ela me trouxe justamente o olhar de que a vida pode ser melhor, de que a entrega que a gente tem para o outro pode ser melhor, de que a entrega que a gente pode receber também é melhor. E muitas são as vezes que eu posso estar sozinha
materialmente de pessoas, enfim, mas eu me sinto muito, muito acompanhada e muito conectada com esse mundo encantado que às vezes vem na sua sutileza e me traz uma mensagem, às vezes uma borboleta. Eu até estava mostrando esses dias, por 4 dias seguidos apareceram borboletas aqui na minha casa. Então, e eu entendia, né, aquelas mensagens, ficava atenta àquilo. Eu que sempre fui uma pessoa que tinha medo de inseto, enfim, eu passei a ter muito cuidado com eles, a respeitar muito eles. Inclusive, vou fazer um vídeo sobre isso. Então mudou o meu olhar sobre as coisas e principalmente a minha empatia em entender que tudo que tá ali relacionado ao mundo daquela pessoa faz parte daquela história vivida ou que tá se vivendo, se construindo. E dessa forma a gente para de querer padronizar e trabalha com aqueles aspectos bem únicos de cada pessoa. Ai, mas isso tudo eu aprendo com a bruxaria? Não posso afirmar, mas o meu processo foi muito por esse olhar, entendendo que eu tenho uma responsabilidade suprema com tudo aquilo que eu faço, penso, falo, entendendo que a magia mais potente, mais rápida e mais simples é a do pensamento, aquela em que a gente às vezes não lança o tiro físico, mas lança o tiro mental em direção ao outro e aquilo vai voltar pra gente. Então, as pessoas tendem a achar que bruxaria é a terra de ninguém, que você pode fazer qualquer coisa, e não é assim. Uma das leis que existem é a lei tríplice, que fala em que tudo que a gente faz volta 3 vezes mais rápido e mais forte pra gente. Então, qualquer magia que a gente está fazendo, qualquer pensamento, qualquer sentimento que a gente está tendo, ele vai ser projetado e ele vai voltar muito mais rápido e mais forte, como uma forma de nos responsabilizar também. E aí, esses dias eu estava vendo alguns estudos também sobre ocultismo que falava sobre isso, de que a magia ela não tem moralidade, a moralidade é nossa. Então, se a gente quiser viver na mentira, a gente pode continuar mentindo. Se a gente quiser viver na ilusão, a gente pode continuar iludindo o outro e se iludindo. Agora, se a gente quer conquistar outros tipos de situações na nossa vida, de oportunidades, a gente precisa fazer essa curva de redirecionamento. E poder ter essa leitura, poder entender de que além do mundo físico existe um mundo invisível, mas que ele reage muito e muito mais rápido do que a gente pensa, coloca a gente muitas vezes de volta para esse trilho. E isso é uma coisa que acontece muito comigo. Toda vez que eu começo a ficar meia perdida nos meus medos, nos meus anseios, nas expectativas dos outros, naquilo que funciona para o outro, nananana, e eu começo a perder as minhas fontes de sabedoria, que eu começo a me perder daquilo que fazia o meu coração vibrar, eu naturalmente vejo que ali não é o meu caminho e eu tento fazer todo o caminho de volta para o meu eixo. E acaba sendo até um caminho obrigatório, né? Por você experimentar algo tão positivo num lugar e quando você sai dele você se sente tão afastado de si. Então, a bruxaria é muito esse lugar para mim. E justamente por isso que eu não sou o tipo de bruxa que vai fazer coisas negativas para os outros, amarração, vingança, ou até mesmo invasão de campo, de deixa eu ler aqui o que está acontecendo na vida de fulano, porque não é aquilo que eu quero que volte para mim. E por muitas vezes eu deixo também de divulgar magias e questões desse tipo, de dicas desse tipo, por entender o quanto de responsabilidade que a pessoa precisa ter a partir de cada coisa que ela faz, porque quando a gente quer obter algo, a gente precisa deixar algo sair para preencher de novo, e as pessoas ficam achando que é num estalar de dedo e elas vão conseguir o que elas querem, e não é bem assim, né? A gente tem um senso de responsabilidade muito grande, a gente tem uma
enfim, tem que ter muita cautela naquilo que a gente faz, justamente porque a gente está lidando com a nossa vida e com a vida do outro. Então, é isso. Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas. Eu sei que eu não falei muito sobre questão teórica, falei mais da minha experiência, mas aqui para mim o que conta é muito isso. Desde que eu comecei a soltar a quantidade de conteúdos que eu tinha teóricos e comecei a ir mais para a prática, isso funcionou absurdamente para mim, para eu poder me conectar com a minha intuição, com as minhas ferramentas internas, com o meu livre expressar e explorar das coisas, e a partir disso eu encontrei o meu caminho. Então, independente do caminho que você esteja seguindo hoje, seja por um lado espiritual, seja por um lado material, seja por um lado, enfim, místico, no sentido de, vou seguir pela bruxaria ou por qualquer outro lugar, se permita se explorar, entender o seu mundo interno, se relacionar com esse mundo interno, porque ele tem muita coisa a te oferecer. E mais uma vez, não que eu esteja sendo política aqui quanto à bruxaria, mas essa foi uma das outras coisas que ela me ensinou muito, de que nós temos um mundo muito grande internamente. E quando a gente se responsabiliza em lidar com esse mundo, as outras coisas param de ser importantes. O mundo externo e a preocupação com a vida alheia para de ser importante, porque a gente tem muito trabalho a ser feito dentro da gente, o tempo inteiro recebendo informações e liberando informações e ajeitando o nosso maquinário interno. Então hoje, independente do caminho que você esteja fazendo, se permita conhecer o seu mundo interno para que ele possa te levar aonde de fato ele precisa chegar. E se ficar muito embolado, muito complexo, se você não estiver conseguindo entender as situações que a sua vida está tentando te mostrar, vem comigo, a gente faz uma leitura para você com todas as possibilidades que possam estar acontecendo para que você possa articular melhor tudo que está vindo, todas as mensagens, todos os caminhos, e a gente trocar também um pouquinho de histórias, um pouquinho de conhecimento, tá bom? Eu vou amar te atender e conta comigo. Não esquece de deixar o seu like, de curtir, de comentar, de compartilhar, ativa o sininho. São 2 vídeos por semana, então é importante aí estar sempre atento, tá bom? Um beijo e até o próximo.